Bom, galera, eu tô vindo gravar esse vídeo aqui pra vocês. Vocês sabem que quem me acompanha aqui realmente o canal, de fato, assiste ao pré-jogo. Vocês sabem que eu sempre tento trazer, inclusive nos momentos mais difíceis, algo que nos dê esperança, né? Algo que nos mostre, pô, tá difícil, mas vamos lutar. Tá difícil, mas vamos brigar. Tá difícil, mas aconteceu isso de bom. E como eu sempre fiz e sempre vou fazer aqui com vocês, de coração aberto, por mais que eu sei que tem gente que não gosta de muita coisa que eu falo, ou de alguma opinião, ou não sei. E obviamente eu não tenho a menor pretensão de agradar a todos. Mas tudo que eu faço aqui, desde que eu criei o canal do Less, quando se trata de opinião, eu falo com emoção. Eu falo verdadeiramente aquilo que eu estou sentindo no meu coração. E, infelizmente, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, diante daquilo que a gente tem visto, diante daquilo que eu vi aqui no estádio Antônio Scioli, aqui em Goiânia, não é nada bom, pelo contrário. Bateu um sentimento de... Não que bateu só agora, mas de fato bateu um sentimento de desespero muito forte, de preocupação assim muito grande, porque a gente está à beira de uma tragédia. Porque cair para a segunda divisão para um time como o Fluminense, um time combalido, financeiramente combalido, um time com muitas dificuldades, um clube ainda com muitas dificuldades, que nem com a conquista da Libertadores, seu maior título, num ano extremamente positivo, ele conseguiu sair, aliviar essa situação. Cair para a segunda divisão representa tudo o que você puder pensar de ruim para o futuro do clube, neste momento. Tudo. Tu pensa aí, tudo de ruim, tudo. Todos os aspectos. Eu estou indo muito além da questão esportiva aqui, que é algo absolutamente que nenhum torcedor imaginava que fosse viver depois de tudo que aconteceu em 2023. E por que isso está acontecendo? Porque depois daquela atuação vexatória, aquela vergonha em Belo Horizonte, com o Fluminense jogando como time pequeno, sendo massacrado pelo Atlético Mineiro, a gente fala, pô, os caras, no mínimo, os caras vão correr. No mínimo, os caras vão mostrar, falar, porra, não, a gente não é aquilo lá, não. A gente pode estar mal, pode estar capengando, pode estar... Mas a gente não é aquilo lá, não. Não é aquela merda lá, não. E aí você vem para o jogo como o de hoje e eles não só não fazem nada para mudar essa visão, mas eles reforçam que esse grupo, o grupo de 2024, ele não tem brio, ele não tem coração, ele não tem vibração. Ele entra em campo, ele já entra em campo derrotado. Ele aceita a derrota. Ele não se indigna com a derrota. Ele não... o olho, o olhar, você percebe que o olhar, ele é um olhar de aceitação, de que perdemos mais uma. E daí? Tá tranquilo. A gente tá jogando bola pra cacete, né? Eu acho que eles devem pensar assim. E aí, não perdemos mais um, vamos ganhar o próximo. Isso é fruto de uma mentalidade que foi entranhada na cabeça desse grupo, que vem de cima para baixo. E o maior responsável é o presidente do clube, Mário Bittencourt, porque ele é o maior responsável, porque ele comanda o clube. Ele centraliza as coisas. Para as coisas boas, ele foi exaltado no ano passado como presidente que levou o Fluminense até a conquista da Libertadores. E se o Fluminense cair para a segunda divisão, ele vai ser o presidente, talvez, do maior vexame na história de um clube brasileiro, que é ser campeão na Libertadores num ano e cair no ano seguinte. Por que eu estou falando isso? Porque eles lideram os processos. Ah, mas não é bem assim, porque tem o treinador, o Diniz fazia tudo, ele que comandava, ele que pedia. Então pior, porque foi avalizado. Ah, mas aí, agora é o Mano que foi contratado para mudar o time, não faz nada. O Mano Menezes é uma merda. Foi contratado por alguém. Foi contratado por uma diretoria, por uma gestão, que o seu Frederico Xavier pulou fora do barco, né? Que tem o seu Paulo Angione como uma figura ali que você não aparece para dar uma entrevista. Se o Fluminense estava tão revoltado com a arbitragem, porque ninguém apareceu para dar entrevista além do treinador. Ninguém. Só o treinador que tem que colocar a cara na reta. Sabe por quê? Porque é um time acovardado. É um time fraco, mole, sem culhão, sem tesão. O Fluminense hoje ele é isso.
Ele não tem espírito, ele não tem alma. Se estavam tão revoltados, não tem um jogador para vir aqui na imprensa, para a gente aqui falar, para a TV Globo que estava aqui, não tem um jogador para falar o que aconteceu dentro de campo. Sabe o que eles fazem? Os inteligentes, os gênios, sabe o que eles fazem para não falar outra coisa aqui? Eles param o jogo no meio do jogo do segundo tempo, quando estavam em plena uma tentativa de recuperação de empatar o jogo, eles interrompem o jogo com o celular na mão, como se o árbitro fosse mudar a decisão. No meio do jogo, com o time ainda tentando o empate. Eles fizeram isso. Além de tudo, são burros. E o Cano foi expulso. A gente tem um time hoje e que o treinador, em vez de comandar o time dentro de campo, ele fica batendo boca com o torcedor do lado de fora, respondendo à provocação de torcedor rival. A torcida do Atlético Goianiense gritando Série B para o Fluminense e o Mano Menezes, de acordo com a TV Globo, inclusive depois ele acabou negando isso em coletivo, o Mano Menezes falou: vamos juntos, né? Vamos abraçados. Sou Fluminense, gente. Sou Fluminense. Aí, como se não bastasse, a torcida começou a vaiar o Antônio Carlos. Sabe por quê? O Antônio Carlos, ele xingou torcedores do Fluminense. Com todo respeito, de coração, os amigos aqui, que eu conheci hoje, alguns de Goiânia, aqui de Brasília. Ele xingou os palhaços que estavam ali atrás do gol. Sabe por que é palhaço? Porque hoje a torcida do Fluminense é tratada como palhaça. São os otários que vão para Belo Horizonte apanhar da polícia para ver aquele lixo. Os caras que vieram para cá, pegaram ônibus Brasília, andaram 3 horas num calor desgraçado, ficaram no sol FDP ali, para ver isso aqui que eles viram hoje. E ainda ser xingado. Então vocês me desculpam. Vocês, mas não é só vocês não. Todos nós somos palhaços. É esse o Fluminense que a gente vê em campo. Um time morto. Quer outra coisa que representa essa derrota? Marquinhos, no lance do gol. O cara tá protegendo a bola, o cara tá à frente da jogada. Ele conseguiu perder a dividida, gente. O Fluminense é um time que vive de perder divididas, porque ele entra sempre mais fraco que o adversário, porque ele é mais fraco. E nada representa mais esse time do que esse lance que esse jogador protagonizou, que estava sumido no time. E aí a gente vê. Isso aí é representação perfeita do culhão desses caras. O cara conseguiu perder a dividida, que independentemente de foi gol, saiu, não saiu, não existe perder uma bola como aquela. Atuações constrangedoras, como a do Keno. Mais uma atuação péssima do Martinelli. Bernal também jogou muito mal. Aliás, o Fluminense não tem meio de campo, gente. Não há meio de campo. Como é que um time joga futebol sem meio de campo? A bola não passa no meio de campo. E ainda bem, sabe? Porque quando passa é pior ainda. Ou perdem a bola, ou dão um passe errado, fazem mais merda. O jogo no segundo tempo estava todo desenhado, com o lateral esquerdo do Atlético Goianiense dando espaço pra cacete. E o Fluminense não fez praticamente nenhuma dobra em cima do cara. Sendo que quase todas as principais chances saíram por aquele lado ali. O Serra teve 2 chances, uma botou na trave. O Fluminense no segundo tempo criou um pouco mais. Realmente criou um pouco mais. Mas não importa se não fizer o gol e não ganhar o jogo. Desculpa. Não tem justificativa. É a pior defesa, o pior ataque, o pior mandante. Sabe o que esse pior time do campeonato faz? Ele ganha do Fluminense em qualquer circunstância. Ele ganhou 2 jogos. Perdeu 2 jogos para esse time. E fora os outros tantos para os times que estão brigando ali na zona do rebaixamento. É absolutamente desesperador o que restou desse time. Time caquético, um trapo, cujo treinador foi para a entrevista coletiva falar que o time teve uma atuação vergonhosa. Foi palavra dele, pode olhar aí. A gente tende a achar que o futebol se resume a ter mais vontade ou a ter menos vontade. Não acredito que nenhum jogador entre em campo sem vontade de buscar o resultado. Mas a maneira que você vai buscar é muito importante. E tu tocaste num ponto que é o ponto que eu sempre deixo claro. Quando você não faz a tua parte como equipe, os outros fazem. Seja em que lugar da tabela estiver, seja com quantos milhões fizer o seu elenco, seja a sua capacidade de investimento. No Brasil é assim. Se o primeiro colocado não fizer bem o seu jogo, o último colocado ganha dele. E aí, então a gente precisa voltar a fazer bem o jogo que a gente quer fazer. Tá? Acho que a gente está disputando menos o jogo
quando o jogo fica ruim. Quando o jogo fica bom, aí você tem volume, daí você escolhe como você quer construir o seu jogo. Nosso problema está sendo quando o jogo está ruim. Quando nós temos menos bola porque estamos cometendo erros que não podemos cometer como equipe. É isso que nós precisamos resolver. Já falamos sobre isso no intervalo. Hoje eu falei sobre isso com a equipe no intervalo. Falei que os 30 minutos finais do primeiro tempo, ou talvez um pouquinho menos, não quero ser preciosista, é um jogo vergonhoso para uma equipe da nossa qualidade. Nós não podemos apresentar isso para o nosso torcedor, apresentar isso como equipe, para o que temos, independentemente do adversário que nós vamos enfrentar. Temos que ser uma equipe mais próxima do que foi a equipe do segundo tempo, uma equipe organizada, uma equipe que procurou com mais lucidez encontrar. Você pode ter dificuldade, você pode encontrar um adversário bem postado, você pode tudo. Só não pode não ser uma equipe que saiba como fazer e como resolver seus problemas. Pois é, quando o próprio treinador vai na entrevista coletiva e fala que o time teve uma atuação vergonhosa, vai falar mais o quê? E essa questão da arbitragem, vou até colocar as imagens. Tem uma imagem que é da TV Globo, outra imagem que é exclusiva do VAR. Que por isso o VAR entrou, foi lá e fez a marcação. O VAR interviu dizendo que, na verdade, a bola não tinha saído. Né? A arbitragem de campo deu que a bola saiu. O VAR foi lá, com base nessa câmera, que eu vou colocar aí, deu que o gol foi legal. O Fluminense reclamou tanto, parou os jogos inteligentes, pararam o jogo, e depois na entrevista coletiva, o Mano, na última resposta, foi lá que ele falou alguma coisa bem discretamente. O presidente do clube passa e não vai falar nada. Não tem ninguém, se realmente o Fluminense foi prejudicado, como diz que foi, porque é um lance extremamente complicado, difícil, complexo, não vai ninguém além do treinador, ninguém, para defender o clube. Por que nenhum jogador foi? Desistiram? Ou não há culhão nem para isso. Eu queria entender. Como pode? Se fosse outro clube, em outro lugar, certamente teria alguém falando. Porque qualquer outro lugar você vai num outro clube, tem um diretor falando, tem um diretor de futebol para falar, tem um diretor de futebol para dar explicação. Aqui não. Aqui ninguém tem que dar explicação, cara. Você é otário. Entendeu? Nós somos. Ninguém tem que dar explicação de nada. Esse é o Fluminense. Esse é o Fluminense. Um time moralmente rebaixado. Um time que não tem dignidade. Não honra essa camisa. Um time absolutamente frouxo. Ele não demonstra qualquer tipo de reação, sabe? De indignação. É muito triste constatar isso. E é muito triste chegar para vocês aqui e dizer que a gente, se algo não acontecer, se algo... Ah, Léo, você vai fazer o quê? Eu não sei dizer para vocês hoje, eu não sei. Mas se algo não acontecer, a gente hoje tem todos os atributos de um time rebaixado. Todos. Absolutamente todos. Vamos em frente. Tem muito jogo ainda. Há possibilidade, a gente sabe. Tem chance, continua tendo chance. Mas algo vai ter que mudar. Algo muito que venha de alguma atitude, de uma mudança de postura, que eu não sei quando... Eles estão esperando mais o quê? Eles vão esperar mais o quê? Eu não sei. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu tô cansado. Eu tô de saco cheio desses caras. De saco cheio desses caras. Eles precisam ser cobrados. A gente cobra até onde a gente pode. Esses caras precisam ser cobrados pelo que eles estão fazendo. Não é só por jogar mal, não. Já cansei de falar isso aqui. É pela postura. Essa postura é inadmissível. Galera, eu tô fechando esse vídeo aqui de casa. Como vocês perceberam, a primeira parte eu gravei no estádio Antônio Ascioli, mas depois a CBF divulgou o áudio do VAR. E obviamente pela importância do tema, eu acabei dando prioridade, né, e prometi que eu ia voltar com esse vídeo, analisando um pouco mais aprofundadamente toda essa situação e trazendo outras informações, que é o que eu vou fazer agora. Houve uma notícia que foi divulgada dando conta de que o Fábio teria discutido com o técnico Mano Menezes no túnel que dá acesso ao vestiário, teria tido uma discussão muito áspera ali do Fábio cobrando o Mano. Essa notícia foi acreditada à CBN.
Eu até perguntei a um colega aqui da CBN de Goiânia se realmente eles falaram isso, mas enfim, como a correria foi muito grande no estádio, eu só fui fazer isso mais tarde e essa pessoa não estava na transmissão. Então ela até ficou de buscar essa resposta para mim para ver se alguém realmente na CBN falou isso. De qualquer forma, eu fui tentar apurar no Fluminense para ver se realmente tinha alguma verdade em relação a isso e me foi negada essa informação. Essa informação de que houve essa discussão, para mim, ela foi negada e isso não existiu. De qualquer maneira, eu vou aguardar uma resposta dos colegas da CBN hoje para saber se realmente eles falaram isso ou se foi tudo absolutamente fake. Mas deixando claro que, de acordo com a minha apuração, essa discussão não aconteceu. Tá? O Fluminense ele desembarcou no aeroporto do Galeão às 10h30 da noite. A gente mandou a equipe do Jornada KTO 1902, nós mandamos o repórter Rafael Siqueira no aeroporto para acompanhar a chegada do time, porque havia até uma possibilidade de um protesto da torcida do Fluminense, o que não aconteceu. Tinha um torcedor do Fluminense lá, vou até colocar a imagem na tela, que é o Samuel, que foi lá e acabou trocando uma ideia, falando ali com o Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, e o diretor executivo Paulo Angione. Ambos conversaram rapidamente com esse torcedor que estava ali presente. O time do Fluminense, a delegação toda, desembarcou por outra saída, pelo Salão Nobre, do outro lado. Mais uma vez, né, numa atitude que demonstra o que é esse time hoje, o que é esse grupo, o que é esse clube, por que não? Saiu por trás, saiu escondido. Né? E olha que não tinha nem torcedor ali. E o Fluminense saiu escondido mais uma vez. A nossa parte a gente sempre faz, né? A gente manda o repórter, a gente está fazendo de tudo para estar em todos os lugares, para poder representar a torcida em todos os lugares, mas não depende só da gente. Hoje o Fluminense é isso que vocês estão vendo aí. Infelizmente. Até o Galvão Bueno, agora já mudando de assunto aqui, eu vou colocar na tela, o Galvão Bueno fez esse post aí, dizendo que o Fluminense foi prejudicado, né, que está muito claro que a bola não saiu. E outras pessoas também tiveram essa opinião. Independentemente de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que não é arbitragem. A arbitragem, sim, ela foi um problema para o Fluminense no campeonato. O Fluminense perdeu alguns pontos por erros de arbitragem, isso é fato. Assim como outros clubes perderam também. Se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que tem. Mas não dá. Não dá para a gente justificar uma derrota ridícula como essa para o pior time do campeonato, apenas dizendo: o Fluminense foi roubado, o Fluminense mais uma vez foi garfado pela arbitragem. Não dá. Esses caras precisam acordar. Eu não sei como nem quando eles vão fazer isso. Eu espero que antes que o pior aconteça. Não há justificativa para essa vergonha. Eles não têm o direito de fazer isso, fazer o que eles estão fazendo em campo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como isso vai acontecer, mas ou alguém toma atitude e faz alguma coisa, ou alguém nos bastidores identifica quem está atrapalhando, quem não quer, quem está de sacanagem, se é que tem alguém de sacanagem, mas enfim, o que faz esse time se comportar dessa maneira bizarra, medonha, covarde, medrosa, sem atitude, sem personalidade em campo. Alguém precisa identificar e atacar o problema. Porque senão, meus amigos, infelizmente, hoje o Fluminense com essa postura é um time que caminha para o rebaixamento. É duro, é triste, é assustador falar isso. A ficha começa a cair. Mas o que a gente está vendo, novamente, a gente está diante de um beco sem saída. A gente olha e não há qualquer luz no fim do túnel. Ou esses caras, ou alguém toma uma atitude o quanto antes, ou infelizmente o pior pode acontecer de fato. Um abraço, pessoal. Hoje volto para o Rio, mais tarde teremos o giro do Jornada, normalmente direto do Parque Shopping. Agora tá difícil até descansar não só o corpo, mas a mente também. Mas seguimos em frente, porque a gente tem que estar nessa batalha. E a torcida do Fluminense vai ter que mais uma vez, mesmo com esse time que não honra o seu torcedor, mesmo com esse time que envergonha o seu torcedor, vai ter que ir atrás, vai ter que de alguma forma empurrar, cobrar esses caras, empurrar esse time nos jogos do Maracanã, porque se largar de mão vai ser ainda pior.
Infelizmente. Um abraço, gente. Tamo junto.